Muito bem, nós vamos dar continuidade à série de mensagens Enfermidades da Alma. Temos trabalhado algumas enfermidades sobre as nossas vidas, aquilo que tem vindo no nosso tempo, e já falamos sobre 4 enfermidades. Hoje nós vamos para a 5ª mensagem da série. Pastor, eu não peguei as mensagens, eu não cheguei no meio do caminho, né? Eu não sabia. Sem problema. Todas as mensagens ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Nós transmitimos o culto ao vivo. Depois nós editamos a mensagem, colocamos a mensagem também disponibilizada no YouTube e também no aplicativo da igreja. Nossa igreja tem um aplicativo. Qualquer loja que você for aí do seu celular, IPI Maranata, você encontra o aplicativo. Ali tem todas as mensagens também. As informações, as mensagens com relação à nossa igreja. Então, depois você pode assistir lá. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Hoje eu quero falar com você sobre culpa. Eu já trabalhei culpa há alguns domingos atrás, dentro de uma outra série, falando sobre perdão. No início deste ano eu falei sobre culpa. Mas hoje eu quero falar sobre culpa numa outra direção, como uma enfermidade, não com relação a, por mais que vai mencionar perdão, mas não com relação a isso, mas numa outra vertente, numa outra situação, tá certo? Vamos lá, o que é culpa? Para a gente entender, para a gente começar, o que vem a ser culpa? Dentro de uma definição de culpa, culpa é uma emoção, culpa é um estado psicológico que surge quando alguém acredita ter feito algo errado, ou prejudicial, violando normas, valores ou expectativas pessoais ou sociais. Culpa é um sentimento, culpa é uma sensação, aquilo que eu tenho diante de algo que talvez eu tenha feito e que foi errado, ou pessoas estão dizendo que foi errado, apesar de eu não imaginar que aquilo fosse errado, por exemplo. Mas a culpa é um estado psicológico, é uma emoção, que a pessoa carrega dentro de si por algo errado, que ela tenha cometido ou não, mas na cabeça dela algo errado aconteceu. A culpa nos leva ao arrependimento. A culpa nos dá a sensação de responsabilidade. Ainda dentro de definição, podemos dizer que a culpa desempenha, então, um papel importante no comportamento humano, pois ela pode fazer com que as pessoas se corrijam. A culpa, ela precisa ser um fator que acontece nas nossas vidas para permitir que a gente possa se corrigir os nossos erros, para que a gente possa pedir desculpas ou evitar ações prejudiciais no futuro. Ou seja, quando eu me sinto culpado, quando existe culpa sobre a minha vida, essa culpa precisa ter uma resposta. Diante dessa culpa eu me arrependo, diante dessa culpa eu quero corrigir a minha vida, diante dessa culpa eu peço desculpas, eu corrijo os meus erros, eu evito coisas lá no futuro para não passar pela mesma situação. Então, a culpa gera arrependimento, ela gera correção, e não necessariamente a culpa é danosa por si só. Agora, eu preciso deixar claro que a culpa também, quando ela é excessiva e quando ela é injustificada, pode se tornar prejudicial. Quando eu carrego muita culpa, quando existe muita culpa dentro de mim, então aí nós estamos falando de uma enfermidade, aí nós estamos falando de uma doença, estamos falando de uma enfermidade da alma. Quando ela é excessiva, eu sentir culpa em determinados momentos por coisas que eu fiz, todos nós sentimos e devemos sentir culpa diante de coisas que nós cometemos e que foram erradas, para corrigir a nossa vida, para trazer arrependimento, para nos levar mais perto de Deus, para pedirmos perdão para a pessoa, mas existem aquelas pessoas que têm uma culpa excessiva e até mesmo injustificada. Se alguém perguntar, mas por que você sente isso? Eu não sei, porque eu sinto, mas eu sinto. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto. Quando nós conversamos com os psicólogos, muito do que está por trás das terapias, por trás dos aconselhamentos, por trás das depressões, por trás da angústia e das outras síndromes, é a culpa. A culpa está por trás. Homens e mulheres da nossa sociedade convivem com culpa lado a lado, mas isso não é verbalizado, e isso não é curado, isso não é tratado na vida das pessoas. Paul Tournier é um médico na Suíça e escreveu este livro, Culpa e Graça. É um bom livro, se você gosta de ler, é um bom livro para você que precisa lidar com esse sentimento de culpa o tempo todo.
E neste livro ele traz uma distinção clara entre aquilo que nós chamamos de culpa verdadeira e culpa falsa. O que seria a culpa falsa? A culpa falsa é aquela que foi imposta. A culpa falsa é aquilo que pessoas de fora, agentes externos, situações externas, pessoas de fora, elas colocaram isso sobre as nossas vidas. É quando eu não tenho responsabilidade, quando não fui eu, mas as pessoas estão dizendo, eu não tenho essa responsabilidade, ou não, mas as pessoas colocam isso, inculcam isso de certa maneira. Então, às vezes a cultura, às vezes as expectativas das pessoas, redes sociais, então as pessoas colocam ali afloram as suas expectativas, demonstram aquilo que da cabeça dela, aquilo que nós deveríamos ser, como nós deveríamos responder, como nós deveríamos agir, e de fato nós não agimos daquela forma, não pensamos daquela forma, não caminhamos daquela forma, e aí as pessoas apontam como se nós estivéssemos errado, nós estivéssemos falhando em determinada coisa, que de fato não é. Então, a culpa falsa é algo imposto por um agente externo à pessoa. Já a culpa verdadeira é aquela culpa que eu tenho responsabilidade. Eu quebrei valores, eu quebrei compromissos, eu quebrei a lei, eu quebrei princípios dos quais eu afirmo acreditar, e eu quebrei. Então vamos dar um exemplo bem claro aí para você de uma culpa falsa e de uma culpa verdadeira. Uma culpa falsa, por exemplo, uma mulher que tem o seu bebê recém-nascido, está ali amamentando o seu bebê. Tudo bem? Mas de repente, de uma hora para outra, o seu leite seca. Ela não programou aquilo. Ela não queria aquilo, pelo contrário, ela queria amamentar o seu filho, ou continuar amamentando a sua criança, o seu bebê. Mas o leite secou, acabou ali o leite. É sua culpa? Não, provavelmente ela não fez nada. Provavelmente nada da parte dela. Pode ter sido alguma situação, até mesmo externa, pode ter sido um estresse, alguma coisa aconteceu que gerou isso, que ocasionou isso, mas ela não tem culpa, responsabilidade. Mas normalmente as pessoas chegam e falam, nossa, mas como assim o seu leite acabou? Como assim? O que você fez? Como se a pessoa tivesse culpa. E ela se sente culpada exatamente por isso, mas é uma culpa falsa. Uma culpa verdadeira, eu andei rápido demais com o meu carro, eu avancei e muito a velocidade, e aí uma pessoa passou à frente, eu atropelei e essa pessoa veio a óbito. É uma culpa verdadeira. Você deveria estar a 40 km, 50 km por hora, você estava a 100 km por hora. No que a pessoa foi atravessar sem ver, você também não teve tempo de ver e frear, e aí aconteceu a situação. Mas eu me sinto culpado por ter atropelado essa pessoa e ter matado essa pessoa. É uma culpa verdadeira. Diferentemente da outra situação, do leite ter secado, essa é uma culpa que você tem responsabilidade, porque você quebrou leis, você quebrou normas, você quebrou regras estabelecidas para o bom convívio da sociedade. Então, aí só para você entender, exemplificar aí a questão das culpas. Mas, para você entender ainda melhor, estou trazendo esse gráfico para você entender que existe a culpa falsa, a culpa verdadeira, mas existem os agentes externos e os agentes internos que causam ou que trazem culpa. Prefiro trazer esse gráfico aqui para você compreender e entender qual é a culpa que você sente, ou por que você está sentindo essa culpa, essa determinada culpa, da onde que vem essa culpa, e se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Isso para nós lá na frente vai fazer grande sentido. Mas quando nós olhamos para os agentes externos, né, com relação à culpa falsa, nós podemos ter esses agentes externos. São valores culturais, são expectativas da família, expectativas do trabalho, redes sociais, são agentes externos. Até mesmo a própria religião poderia entrar aqui nesse grupo de expectativas das pessoas com relação à nossa postura, com relação à nossa vida. E nós nos sentimos culpados, porque nós damos ouvido a esses agentes externos, né? Então, por exemplo, tem pessoas solteiras, não casaram, e aí a idade foi chegando. Chegaram-se os 20, passaram-se os 20, chegaram os 30, passaram os 30, às vezes chegou 40, e a pessoa não se casou. Mas repare como é que as pessoas chegam para perguntar, né? Às vezes algumas nem perguntam, mas algumas falam assim, você é casada? Aí a pessoa, não sou casada. Mas você nunca se casou?
Não, eu nunca me casei. Nossa, mas por que você nunca se casou? Ou seja, é uma expectativa. A nossa expectativa com relação ao outro é que ela, por exemplo, ela cresça, tenha aí a sua adolescência, a sua juventude, talvez vá até para a faculdade, e logo depois ela se case, construa uma família. Aí quando isso não acontece, é expectativa externa. E tem gente que se sente culpado. Puxa, eu não me casei, né? Eu não me casei. Mas isso não é uma expectativa dos outros. Às vezes tiveram situações na sua vida, né? E por isso você não se casou. Talvez você escolheu, talvez outras pessoas não quiseram, talvez você teve relacionamento, mas na hora de finalizar e vamos casar, a pessoa falou, não, eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida, pensando bem, e acabou, colocou um fim ali no relacionamento, e você, tá certo? Vamos pensar o seguinte, olha as expectativas, quando nós nos casamos, os casados que aqui estão, quando nós nos casamos, passa um tempinho do nosso casamento, qual é a primeira pergunta que é feita para nós? Vocês não vão ter filhos? Vocês não vão ter filhos? E aí você tem filho, né? Você tem filho. Quando você tem um filho, qual é a outra pergunta que é feita para você quando você só tem um filho? Só vai ficar nesse? Mas tem gente que se sente culpada, né? Eu não sei qual é a história do outro. O que aconteceu na vida do outro? Por que ele não teve filho? Porque ele não quis ou porque não pôde ter? Né? Não pôde ter. Né? Eu falo isso porque essa é uma pergunta que a gente ficou 10 anos casado sem ter filhos, por problemas de saúde, até fazer todo o tratamento e vir o Nicolas. Mas nós ficamos aí 10 anos sem. Essa é uma pergunta que a gente usa. O pessoal perguntava, vocês não vão ter filhos? Vocês não têm filhos? Vocês não vão ter filhos? E assim por diante. Nós tivemos o Nicolas, né? Hoje, quando eu chego em qualquer lugar, eu falo assim, essa aqui é minha esposa, o meu filho, seu filho, que legal. Só tem ele? Só tem ele. Né? Não quiseram ter outro? Não é que não quisemos ter. Situações externas não nos permitiram ter. Mas, se não tivesse talvez essas situações, a gente poderia ter, né? Mas repare, são situações externas, são expectativas, são pessoas, são agentes externos que olham para nós com expectativas, mas tem muita gente que se sente culpada com relação a isso, se sente cobrada, há uma eterna cobrança. E pode ser coisa simples. Vamos pensar, você é uma pessoa que não é muito social. Você é uma pessoa que não gosta muito eu não sou muito de festa, eu sou mais de caseiro, sou uma pessoa mais caseira, gosto de ficar em casa. E aí, de repente, é uma festa lá na firma. Aí o pessoal fala, mas você não vai na festa? Mas você não vai participar da confraternização? Como se você tivesse obrigação de. Né? Porque é expectativa. E tem gente que fala, puxa, eu não fui mesmo na fé, deveria ter ido, né? E a pessoa se sente culpada, se sente arrasada diante disso. E aí as pessoas pioram depois, porque no dia seguinte, se a festa foi boa, as pessoas vão dizer, nossa, você perdeu, hein? Porque a festa foi muito boa, olha, se tivesse, você ia ver, você ia ganhar isso, Aí a pessoa se sente mais culpada ainda, porque mas repare, é um agente externo, tá certo? É uma culpa falsa. Com relação aos agentes internos, podem existir, por exemplo, as comparações. Né? Comparações, nós comparamos a educação dos nossos filhos. Né? Nós comparamos, tem o nosso filho, né? A gente tem um filho, e aí a gente olha para o nosso filho e olha para o filho do outro. Quando nosso filho é uma bênção, é quietinho, é maravilhoso, é fantástico, e o filho do outro é encapetado, a gente fica até tranquilo, fala, meu Deus, que menino terrível, que criança terrível. Mas, e se é o contrário? Né? A gente olha para o filho do outro é tão comportadinho, tão bonitinho, e o meu parece um demônio, né? Destrói tudo, arrasa com tudo, e você começa a comparar. Né? Por que o meu é tão assim e o dele é tão comportado? Tem a mesma idade, o que aconteceu? A gente briga, a gente chama atenção, a gente fala, mas não adianta, mas acontece. É um agente, por quê? É uma comparação, é algo meu. Eu olho para o outro, eu gostaria que o meu filho fosse igual àquele lá, mas não é igual, né? O meu filho, graças a Deus, foi sempre uma criança muito quieta, mas muito. Né? E eu louvo a Deus por isso. Talvez esse é um dos motivos porque eu e a Keila não pensamos ter porque dizem que quando vem o outro, vem completamente diferente. A gente ficou assim, e se vier completamente diferente? Porque o meu filho, existe a fase 110, a 220, 330, o meu é 55, ele é bem tranquilo. Aquela criança que dormia, aquela criança que não falava nada, nem sabia que tinha um bebê na igreja, tranquilo. Né? Mas e o medo de vir um 330, aquela filho do pastor que sobe no banco, pula por cima, faz cambalhota e sobe no palco? E a minha mãe falava assim, talvez minha mãe esteja assistindo,
assistindo. Ela falava, nossa, o pastor que está aqui em Ourinhos, Deus do céu, a criança sobe lá no palco, pega e puxa a calça do pastor, e fala, pai, e o culto acontecendo, o pai, e a mãe dá risada, e tudo. Eu falo, meu Deus, se nasce uma criança assim, né? Então, a gente compara, e tem gente que se sente culpado. Eu trabalho no mesmo trabalho que aquele ali, temos a mesma profissão, nós estamos no mesmo setor, por que ele viaja e eu não viajo? Por que ele comprou um carro e eu não comprei? Por que ele faz isso e eu não faço? Por que ele está com assim? E aí a gente começa a comparar, e a gente se sente culpado. Mas repare, é um agente interno, é uma comparação sua. Então existem expectativas pessoais, a cultura, o próprio dinheiro, emoções, entes queridos. Dentro de emoções, por exemplo, quantos nós ouvimos sobre ansiedade na primeira mensagem? Quantos talvez vivem ansiedade e diante da mensagem falaram assim, eu não vou mais viver ansioso, eu vou entregar toda a minha ansiedade aos pés de Jesus, eu vou colocar toda a minha ansiedade diante do Senhor, mas na semana seguinte estava ansioso, roendo as unhas, sem comer, sem dormir, vivendo ansiedade. Aí a pessoa se sente culpada. Puxa, o pastor pregou, eu ouvi a palavra, eu não consigo colocar a palavra em prática. Ela se sente culpada. Por quê? Porque ela fez ali, ela tinha uma expectativa com relação à sua própria vida. Existem pessoas que estão em um processo depressivo. E aí elas não conseguem ter a alegria, a disposição, o ânimo, a vontade. Ela até gostaria de brincar com os filhos mais, mas ela não tem ânimo, vontade para isso. Ela não consegue se levantar, ela não consegue. E ela se está por quê? Porque ela está desanimada, porque ela está triste, porque ela está depressiva. E ela se culpa, porque ela não tem conseguido fazer as coisas como ela gostaria de fazer. Com relação a entes queridos, por exemplo, quantas pessoas não se sentem aí culpadas, né? Porque na sua cabeça, se elas estivessem naquele lugar, se elas estivessem ali naquele horário, a situação seria diferente. Mas como eu não estava ali, como eu não estava lá, aí a minha mãe aconteceu isso com ela, como eu não estava lá, aí o meu pai aconteceu isso com ele, e a pessoa se sente culpada. Por quê? Por conta disso, né? São agentes internos, mas todas essas culpas aqui são culpas falsas, que não deveriam estar sobre a nossa vida. Isso não deveria estar sobre nós. Se por acaso você se sente culpado por alguma dessas coisas que eu citei, algum desses exemplos que eu citei, nessa listagem do lado de cá, isso não tem que fazer parte nem da minha nem da sua vida. Não há culpa. Isso é ilusório. Isso é uma questão da sua mente. Ou pessoas que colocaram, mas isso não há culpa sobre você. Mas, do outro lado, nós temos as culpas verdadeiras. Dentro das culpas verdadeiras, de um ambiente externo, aí nós temos algumas coisas também, por exemplo, valores fundamentais, leis, né? Transparência, justiça, a verdade, lealdade, aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Então, existem essas situações ali, de fato, se por acaso eu cometo algo, eu ultrapasso o sinal vermelho e causa um acidente, eu socorrendo com meu carro, eu faço uma ultrapassagem numa faixa contínua e causo um acidente, uma tragédia, ou seja, tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é norma, e eu desobedeço, eu infrinjo, eu vou contra, isso são valores fundamentais, são leis, são coisas que eu vou me sentir culpado, é óbvio, é uma culpa verdadeira, é algo de fato que você fez. Mas existem algumas outras coisas, como a questão familiares, compromissos de amizade, princípios que foram estabelecidos até mesmo dentro da sua comunidade cristã, e quando você não cumpre o seu papel com aquilo que você prometeu, há uma culpa verdadeira. Então, por exemplo, os casados aqui, que casaram, que foram à igreja, que casaram no religioso, provavelmente você prometeu ali diante do pastor, diante do sacerdote que ele estava realizando o seu casamento, você prometeu ser fiel àquela pessoa com quem você estava se casando, ser fiel a ela até que a morte o separe. Quando você comete um adultério, você está quebrando, aí, eu me sinto culpado. Você tem que se sentir culpado mesmo, porque essa culpa é verdadeira. Você tinha um compromisso de honrar esse compromisso até que a morte separasse vocês, mas você desonrou o compromisso. Então, isso é normal. Essa é uma culpa verdadeira, faz parte da nossa vida, mas ela é verdadeira. Agora, com relação aos agentes internos, aí para a gente concluir o gráfico, nós temos também valores fundamentais, aquilo que eu acredito, decisões, motivações.
são meus, eu acredito, eu creio nisso, faz parte da minha vida. E aí, quando eu não cumpro, existe uma culpa. Todo final de ano, não sei você, mas normalmente muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, querem fazer as suas resoluções de final de ano. 31 de dezembro é o dia da gente escrever no papelzinho tudo que eu quero para o ano seguinte. O que você escreveu, talvez, no dia 31 de dezembro de 24? O que é que você escreveu no papelzinho que você queria fazer em 25? Ah, não, 2025 eu vou fazer uma academia. Já estamos dia 6 de julho. Matriculou em qual academia? Está fazendo o quê? Está correndo nem atrás de cachorro, nem nada. Está fazendo nada. Então, é uma resolução talvez que você fez lá. Não, esse ano eu vou quitar as minhas dívidas. Eu vou passar uma régua, eu vou quitar tudo, eu vou resolver tudo. Quitou? É uma resolução interna. Talvez você nem verbalizou, você não disse isso para ninguém, é algo que só você sabe. Mas você se cobra e você se culpa. Poxa, eu prometi que eu ia cuidar da minha saúde, eu não cuidei. Eu prometi que ia fazer uma academia e não estou fazendo. Eu prometi para mim mesmo que eu ia pagar e não paguei. Eu prometi, repare, são coisas suas, é interno, é coisa sua. Mas você se cobra. E quando você vê outra pessoa, aí você está lá na igreja, num dia de ensaio, aí chega a irmãzinha de calça legging, né? Suada, vindo da academia, e você fala, puxa, ela foi na academia, tá magra essa desgraça, vem da academia, tá magra e eu tô aqui, né? Você se cobra e você se culpa. Por que que eu também não estou? Por que que eu não estou fazendo a minha parte? Então, repare. Ou quando você termina uma mensagem, termina um congresso, um acampamento, a juventude aí, por exemplo, vai para o Team Street, termina o Team, nossa, quanta decisão, eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou falar, aí o tempo passa e não faz nada. Aí a pessoa se sente culpada. Puxa, eu prometi, eu me comprometi, eu disse que ia e não fez. Então, é uma culpa, é verdadeira. Não é uma culpa falsa, é uma culpa verdadeira. É algo que ela se comprometeu e não cumpriu. Vamos pensar num casal que briga feio, aí ele decide, talvez ele verbalize isso ou não, mas ele decide, eu nunca mais vou falar esse tipo de coisa para ela. Eu não quero nunca mais brigar desse jeito. Para mim, essa foi a última vez que a gente brigou assim, eu nunca mais quero brigar. De repente, acontece uma outra situação, quebra pau de novo, e aí fala de novo aquela barbaridade, como é que a pessoa se sente? Culpada. É uma culpa verdadeira, porque ela se comprometeu a fazer algo e não cumpriu. Então nós nos sentimos culpados por coisas que nós normalmente assumimos conosco mesmo e nós não cumprimos. Então aí é para você entender. Se a sua culpa, vou dizer bem simples, se a sua culpa está do lado de cá, se a sua culpa é falsa, descarte isso da sua vida. Agora, se a sua culpa está do lado de lá, é isso que nós vamos tratar. Culpas verdadeiras precisam ser tratadas. As falsas podem ser descartadas, mas as verdadeiras precisam ser tratadas. Entre a culpa falsa e a culpa verdadeira, existe uma área onde as pessoas sentem remorso. Remorso. E o remorso nada mais é do que a pessoa dizer, eu tenho uma dívida e eu vou pagar essa dívida. Eu tenho uma dívida e eu vou pagar essa dívida. E a pessoa convive com essa dívida para o resto da vida. Para onde ela for, essa dívida vai, essa culpa vai, por mais que alguém já tenha perdoado aquela dívida, por mais que o preço já tenha sido pago, por si mesmo, por outro, a culpa ainda existe, o remorso ali está e ela se sente culpada e esse remorso está dentro da vida dela. Né? Comentei hoje pela manhã, não tenho problema em abrir, em falar coisas particulares, coisas pessoais com você. Talvez é uma forma de você se enxergar em mim e falar, puxa, é isso também. Eu sou da região de Ourinhos, ali em São Paulo. Em Ourinhos há um entroncamento da Raposo Tavares, que é essa que vem até Presidente Prudente, passa aqui para Bataguaçu, com a BR-153, que vem lá do norte do país, vai até o sul, cruza o Brasil inteiro, a BR-153, e passa exatamente por Ourinhos. E durante muitos anos, quando ainda a Raposo Tavares era simples, durante muitos anos nós passávamos ali e a gente via toda a armação, tudo aquilo que seria um dia um trevo, para intersecção da BR com a SP. Então, meu pai sempre passava por ali e falava, aqui vai ter um trevo, vai ser gigante, olha só. E ele sempre falava isso, sempre falava. E durou muitos anos. A Raposo Tavares foi duplicada, São Paulo duplicou a rodovia, mas a BR não fazia parte da BR, não fez a intersecção. Não continuou a rodovia ali. Então,
Mas alguns meses antes do meu pai falecer, a rodovia foi inaugurada. Foi feito toda a intersecção, os viadutos, a iluminação, ficou muito bonito, né? E eu não levei o meu pai para ver aquilo. Eu poderia ter um dia colocado meu pai no carro, ter dado uma volta, levar ele lá e falar assim: olha pai, o senhor falava tanto para mim, desde criança, olha aqui, né? Olha o trevo como foi feito, passar por cima, passar por baixo, passar por cima de baixo, de novo, e por baixo de novo, e tantas vezes, até ele ficar tonto de tanto andar naquele trevo, parar, tirar uma foto, mostrar, sei lá, eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. E o meu pai morreu. Qual é a sensação que eu tinha toda vez que eu me aproximava de Ourinhos? Eu tinha que passar para aquele lugar, não tinha outro trajeto. Quando eu me aproximava da cidade, eu olhava para aquele trevo, no meu coração havia um peso. É o remorso. Havia um peso, porque na minha cabeça eu podia ter levado meu pai, poderia ter mostrado para o meu pai, apesar disso não ter acrescentado absolutamente nada na vida dele, mas eu poderia ter, e eu não fiz. Na minha cabeça eu era um filho ruim. Por mais que eu cuidei, por mais que eu investi, por mais que eu viajei, por mais que eu estive no médico, por mais que eu acompanhei o máximo que eu pude, era uma situação irreversível e não tinha como, mas eu sentia o peso. É o remorso. Tinha como mudar isso? Não. Tem como? Tinha como eu ressuscitar meu pai, colocar meu pai dentro do carro, dar uma volta lá, falar: olha aqui pai, agora morre de novo, vou sepultar o senhor. Tinha como fazer isso? Não tinha. Mas é o remorso. Ficou durante um bom tempo. Hoje eu passo por lá, eu nem lembro mais. Mas isso pesou na minha vida durante muito tempo. É o remorso. Então, muitas pessoas da nossa sociedade, tem muita gente que caminha em meio ao remorso na nossa cultura, mas a nossa sociedade tem se encaminhado diretamente para outra direção, que é a diluição da culpa. E aí nós temos o individualismo que causou essa super ênfase no eu decido, são os meus valores, é o meu desejo, é do jeito que eu quero, e fruto disso nós temos o narcisismo, que centra todas as atenções na pessoa, é eu que defino o que é certo, o que é errado, se tem alguém errado nessa situação, é o outro, porque ele não concorda comigo, porque afinal de contas sou eu que quero, sou eu que faço, e eu faço do jeito que eu quiser, é eu que dou conta, e assim por diante. Então, o individualismo, o narcisismo provoca essa diluição daquilo que nós chamamos de culpa. E a gente passa a terceirizar, exatamente nessa situação, a gente passa a terceirizar a culpa. Então, por exemplo, se eu estou numa crise de relacionamento, a maneira como eu falo com o outro, o que eu falo para o outro, por mais que eu esteja errado, eu não peço desculpas. Por quê? Porque a culpa é do outro. Como pastor, vamos aconselhar casais? Vamos aconselhar casais. Eu já sei o que eu vou ouvir. Vai chegar o marido, de quem é a culpa? É dela. É porque ela é assim, porque ela é assim, porque ela faz isso, porque ela fala, porque ela grita, porque ela é ela, e ela. E você? Não, eu não. Eu sou um santo. Né? Essa mulher tinha que levantar as mãos aos céus por ser casada comigo. Porque eu sou um santo. Aí você ouve a esposa. E o que a esposa vai falar? É porque ele, porque ele, porque ele, porque ele faz, porque ele faz. E você? Não, eu sou uma santa. Esse homem tinha que levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus por estar casada comigo. Porque eu sou a mulher mais perfeita que existe no mundo. A culpa sempre é do outro. A gente terceiriza a culpa é do outro. Qualquer relacionamento, não só conjugal, qualquer relacionamento, a culpa é do outro, é o outro que falou, é o outro que agiu, é o outro que fez. Não, mas você também. Se a gente fala, não, mas você também. Mas eu só reagi. É porque o senhor não estava lá. O senhor não viu o jeito que ele falou comigo. Porque do jeito que ele falou comigo, eu só reagi. Eu respondi a ele porque ele começou. Foi ele que fez, porque ele que... E assim por diante. Né? É assim por diante. Nós estamos terceirizando a culpa. A culpa sempre é do outro. A culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é do outro trabalhador lá que trabalha junto comigo. E assim a gente vai. Assim a gente vai, terceirizando a culpa. Bom, para terminar e entrarmos na história bíblica, eu vou colocar aí um dos maiores filósofos que nós temos no nosso tempo. E aí você vai entender da onde vem a nossa filosofia e esse entendimento de que a culpa é do outro. Esse é um dos maiores filósofos e eu creio que você conhece, até a geração mais nova conhece esse filósofo aqui. Essa é uma das frases mais citadas do Home. Né? A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser. Mas você, a culpa é minha, e eu coloco a culpa em quem eu quiser. Essa é a nossa realidade hoje.
Nós brincamos, levamos na brincadeira muitas vezes, mas é sério, isso tem entrado na nossa mente, na nossa cultura, e nós temos esse entendimento. A culpa é minha? Mas eu coloco ela em quem eu quiser. E a culpa é sua, a culpa não é minha não, a culpa é sua. Na semana passada nós falamos sobre Davi e o seu relacionamento com Saul e com Jonatas, e falamos sobre inveja. Hoje eu também vou falar sobre Davi, mas numa outra perspectiva, falando sobre culpa. E eu vou falar dentro do Salmo 51. O Salmo 51 é uma confissão de culpa de Davi. Nos mostra como ele lidou com a culpa e como nós também devemos lidar com os nossos erros, com as nossas situações, né? Eu coloquei aí para você ver, aquele que tem a Bíblia de papel, né? A Bíblia no papel aí, provavelmente na sua Bíblia, muito provavelmente, 90%, 95%, a sua Bíblia tem isso daqui antes do Salmo. Nas nossas Bíblias nós temos normalmente isso daqui. Nessa Bíblia aqui que eu tirei foto, que eu tenho a foto, está dizendo lá, Davi confessa o seu pecado. Esse é o título. Esse título não faz parte do original. Isso foi colocado pelo editor da Bíblia. Os editores que colocam os títulos que eles querem, os temas que eles querem. Tá certo? Então isso daí é algo de edição da editora. Mas aquilo que está normalmente embaixo, principalmente nos Salmos, né, que está em itálico, isso faz parte do original. Isso sim, faz parte do original. E não apenas faz parte do original, mas na Bíblia, no Salmo, normalmente esse é o primeiro versículo do Salmo. Esse normalmente é o primeiro versículo. Quando você pega o original, esse é o primeiro versículo. A não ser que seja só assim, Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés, coisa muito simples. Aí não, ele faz parte do primeiro, mas o primeiro da nossa Bíblia também é o primeiro versículo lá. Mas se é que nem esse salmo aqui, um texto um pouquinho maior, esse é o primeiro versículo. Então, se o capítulo tem 24 versículos, na nossa Bíblia tem 25 na Bíblia hebraica. Só para você entender. Fala, nossa, mas é diferente. Não, não é diferente. É que quando nós traduzimos a Bíblia no português, né? Eu acho que na maioria das línguas, nós temos aí esse não como um versículo, mas como uma nota explicativa daquilo que o texto vai nos trazer. E aqui no caso do Salmo 51, quando eu pego a Bíblia Nova Versão Internacional, que é a que normalmente eu utilizo, diz o seguinte, nessa parte em itálico, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. É isso que está ali normalmente na nota explicativa aí do Salmo. Bom, mas vamos à história. Davi matou Golias. Saul colocou Davi numa posição importante do seu exército. Davi foi crescendo, se tornando popular, se tornando famoso. Isso gerou inveja em Saul, e Saul então procurou de todas as maneiras matar Davi. Vimos isso semana passada. Ele procurou de todas as maneiras matar, acabar com a vida do Davi. E Davi passou anos no deserto, anos fugindo de Saul. E enquanto Davi estava no deserto, ele se cercou de homens altamente corajosos, homens leais, homens fiéis. Quando você chega no livro de 2 Samuel, no final de 2 Samuel, existe a relação de 30 nomes de homens que eram com Davi. Homens que eram aliados de Davi, eram pessoas que estavam ao lado de Davi o tempo todo momento, estavam ali ligados com Davi. E um desses homens era Urias. Urias era casado com Batseba. Passado muito tempo, após a morte de Saul, Davi já era rei sobre Israel, passou a reinar sobre Israel, mas à medida que ele cresceu também no seu reinado, ele se esqueceu de Deus, e achou que toda a vida estava girando em torno de si mesmo. E certo dia ele estava então passeando ali pela sacada do seu palácio, passeando, e de repente ele avista, da sacada do palácio, ele avista uma mulher, tomando banho, nua. E ele chama um dos serviçais ali e pergunta para o seu serviçal, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Bonita, hein? Que mulher bonita, olha que corpão que ela tem. Quem que é aquela mulher ali? Aí o serviçal que estava ali respondeu, esta é Batseba, a esposa de Urias. Para nós pode ser só uma frase, a esposa de Urias.
além de dizer que ela pertencia a um homem, e que ele não deveria cobiçar, ou ter qualquer outra insinuação com relação àquela mulher, quando se cita o nome Urias, eu estou citando o amigo. Urias é o amigo, não é um Urias. Quem é Urias? Nunca ouvi falar de Urias. Não, Urias é amigo. Caminhou no deserto comigo, era um dos 30 homens que faziam parte do meu grupo, do grupo de elite. Era um cara que trabalhava comigo, que caminhava comigo, que estava comigo. Eu sei quem é Urias, porque esse cara está há anos comigo, antes de eu ser rei, quando eu era nada, ainda no deserto, esse cara estava do meu lado, me protegendo, me abençoando, caminhando comigo. Eu sei quem é Urias. Mas é exatamente isso que o homem fala para ele. Ela é Batseba, esposa de Urias. E o que o Davi faz? Davi pede, traz ela aqui. E Batseba então é trazida até a presença de Davi, e ali eles cometem adultério. Ali há o adultério. Ele era casado, traiu as suas esposas, ela era casada, traiu seu marido. Passado algum tempo, como o marido estava na guerra, ela só tinha tido relação sexual com Davi. Passado algum tempo, ela manda uma notícia para Davi: eu estou grávida. Temos um problema. Meu marido na guerra e eu grávida. Estou grávida e você é o pai. Não precisa nem ir no ratinho, fazer exame de DNA, nada. Você é o pai. Tá certo? Você é o pai porque eu não me deitei com mais ninguém, só foi com você. Aí Davi então começou a matutar um plano. Bom, se ela está grávida, eu preciso resolver essa situação. Como é que eu resolvo essa situação? Simples. Eu mando trazer Urias da guerra. Urias vem, eu vou chamar Urias e falar: eu quero saber as notícias da guerra. Traz lá as primeiras notícias, diga para mim o que está acontecendo lá, como é que os meus soldados estão, como é que Joabe está, diz para mim como é que está a situação lá na guerra, conta para mim. Aí ele vai contar tudo para mim, tudo que aconteceu, aí eu vou falar: rapaz, que bom que você veio, que bom que você trouxe essas informações, meu amigo, muito obrigado, mas agora vai para casa, vai tomar um banho, vai comer uma comidinha gostosa da sua esposa, vai lá se deitar com a sua esposa, vai para sua casa, tem um tempo lá com a sua esposa, abençoar tempo com a sua esposa. Davi faz isso. Esse é o plano, maravilhoso. Que homem cansado da guerra não vai querer voltar para casa, tomar um banho, ficar do lado da esposa, comer a comidinha da esposa? Que homem não vai querer? Urias. Quando Davi falou isso, ele falou: o Senhor é rei, mas eu não vou te obedecer. Não é justo. Os meus companheiros estão lá, deitados na relva, deitados no meio do mato, eu vou para minha casa, eles estão comendo ração lá, eu vou comer comidinha boa com a minha esposa? Não, eu vou ficar aqui na porta do palácio. E o homem dorme na porta do palácio, não vai para casa, não tem relacionamento com a esposa. Pronto. Dia seguinte, viu que o homem estava lá na porta, falou: outro plano, vamos embriagar esse cara, dar um porre nele, embriagar ele, e aí mandar ele para casa. Deram, embriagaram Urias, e aí, Urias, vai para casa, está na hora de você ir para casa, tomar um banho, né? Um banho gelado, tomar um café que a esposa faz, comer um pão de queijo, está na hora de ir para casa. E Urias, negativo: eu não vou. E sabe por que eu não vou? Porque eu sou leal a você, porque eu sou fiel a você, porque você é meu amigo, e eu não posso deixar de ficar aqui na porta do palácio para proteger você, Davi, porque você é o meu amigo. Então Davi tem um outro plano. Escreve uma carta pedindo para Joabe, que é o capitão do exército, colocar Urias na frente da batalha, na primeira fila. Escreve a carta, entrega por Urias, fala: então Urias, obrigado porque você veio, volta para a guerra, leva essa carta e entrega para Joabe, por favor. Urias vai com a sentença de morte na mão, sem saber. Ele vai e entrega para Joabe. Joabe coloca Urias na frente da batalha e Urias morre. Temos a morte de Urias. Bom, resolveu o problema. O homem morreu, a esposa ficou de luto, terminou o período de luto, Davi foi lá, pegou a Batseba, trouxe para o palácio para ser mais uma de suas esposas. Bom, agora mais uma esposa. Olha que rei gentil, né? Carinhoso, cuidadoso, trouxe a mulher, que está grávida, inclusive, para dentro do seu palácio, para cuidar dela, já que ela ficou viúva e sem ninguém para cuidar dela. Que homem maravilhoso. Acontece que Deus vê tudo. E Deus então fala para o profeta Natan: Natan, eu vi tudo o que aconteceu e eu não gostei daquilo que eu vi. Eu vi toda a situação, mas eu não gostei daquilo que eu vi.
Eu não gostei. Vai lá conversar com Davi. Vai repreender Davi. Mas como Natã iria repreender o rei? Como Natã ia chegar para conversar com o rei, para falar com o rei diante daquela situação? Então ele teve uma ideia. Chegou para Davi e disse assim: Davi, você não sabe o que aconteceu no seu reino. Tinha um homem em determinada parte do seu reino que tinha uma cabritinha. Ele tratava essa cabritinha como se fosse a sua filha. Existe o pai de pet, existe o pai de cabritinha. Ele tratava a cabritinha como fosse a sua filha. Ela comia no prato dele, ela dormia na cama dele, ele cuidava com tanto carinho dela. Acontece que ele era servo de um homem rico, que tinha muito gado, tinha muitas ovelhas, e esse homem recebeu uma visita na sua casa. E sabe o que esse homem fez? Esse homem pegou a cabritinha, a única cabritinha daquele servo, e mandou matá-la, sacrificá-la para servir ali no jantar. Quando Davi ouviu isso, ele gritou: quem é este homem? Este homem merece a morte, esse homem merece morrer. Aí Natã olhou para Davi e falou: esse homem é você. É você. Porque você pegou a única cabritinha que Urias tinha. A único bem, a única coisa que ele tinha de importante, que era a sua esposa. Você pegou a única coisa que ele tinha. Se deitou com ela. Ela engravidou. Você não conseguiu resolver a situação. Você mandou esse homem para a frente da batalha. Esse homem morreu. Esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Diante dessa palavra, dessa história, é que Davi escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 existem 3 coisas que eu quero destacar rapidamente para você. E aí vai nos ajudar com relação à culpa. Repare, só um parênteses aqui, né? A culpa de Davi não era uma culpa falsa. A culpa de Davi era uma culpa verdadeira. Era uma culpa verdadeira. E quando nós olhamos para o Salmo 51, quando ele escreve ali a sua oração, quando ele escreve a sua confissão, algumas coisas nós precisamos destacar. Quais são as 3 coisas que eu quero destacar? Primeiro, Davi inicia o Salmo suplicando a misericórdia de Deus. Há um pedido. Como é que ele começa o Salmo nos versos 1 e no verso 2? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É assim que ele começa. Davi tinha quebrado essa aliança com Deus. Antes de pecar contra Urias e contra Batseba, ele pecou contra o Senhor. Ele quebrou a aliança que tinha com o Senhor. Por isso ele gritou: tem misericórdia de mim. Gritou por socorro, gritou por misericórdia, suplicou que o Senhor o perdoasse, para que o Senhor apagasse os seus erros. Ele pediu para o Senhor o lavar, tirar as marcas do pecado da sua vida. Ele pediu para o Senhor o esfregar até ele ficar branco, até ele ficar limpo. Quando nós chegamos no verso de número 7, verso 9, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O hisopo é uma mata, é uma relva, é uma planta que a pessoa, normalmente o sacerdote pegava essa planta para purificar uma pessoa que tinha tido lepra. Essa era uma das situações. Quando uma pessoa tinha convivido com lepra, ela ia até o sacerdote e dizia: olha para mim, as manchas desapareceram, parece que a lepra está desaparecendo. O sacerdote examinava, olhava, falava: então você vai ficar ali 7 dias, e daqui você volta para ver se não progredir, como é que está a situação. 7 dias depois o cara voltava. Para ele ser considerado limpo, purificado, o sacerdote então pegava essa relva, esse hisopo, esse mato, molhava no sangue de um animal e aspergia sobre o ex-leproso, dizendo: você agora está limpo, você está purificado, não há mais nada sobre você. E ele podia então voltar para sua casa. É isso que Davi está dizendo: Senhor, eu estou me sentindo sujo, eu estou me sentindo imundo diante disso, diante do que eu fiz. Eu estou me sentindo muito sujo, muito imundo. Me purifica, me lava, me esfrega. Eu preciso ser purificado pelo Senhor. Além do pedido, há também o reconhecimento, porque Davi ele admite a sua culpa diante de Deus. No verso de número 3, o verso 5, ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe, eu sou um pecador. Davi reconheceu as suas transgressões, reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua culpa, admitiu, confessou o seu pecado estava diante dos seus olhos. Davi cobiçou a mulher do próximo, Davi adulterou com ela, Davi cometeu um homicídio, ele pecou contra a lei, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou inclusive contra Joabe, por fazer com que Joabe colocasse esse homem na frente da guerra, para que ele morresse. Mas acima de tudo ele havia pecado contra o Criador e as normas, as leis que o Criador tinha estabelecido. Davi reconheceu a sua inclinação desde o momento da sua concepção. Ou seja, eu olho para a minha infância, eu sempre fui para o lado errado, eu olho para a minha adolescência, eu olho para a minha juventude, eu olho para a minha vida, eu sempre caminho para a direção errada, eu percebo a minha inclinação para coisas ruins, para o mal, fruto do pecado que domina as nossas vidas. Mas terceiro, Davi pede por uma renovação na sua vida. No verso de número 10, no verso 12, ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Interessante que esse é um texto que me veio agora, né? Esse é um texto que nós cantávamos muito lá atrás. Existia um cântico exatamente em cima desses versículos. Aqui Davi está cantando e pedindo para Deus: Senhor, eu quero mudança. Talvez veio à memória de Davi o que aconteceu com Saul. Diante do pecado de Saul, Deus retirou de Saul o Espírito Santo. Deus se voltou contra Saul, desprezou Saul. Provavelmente com isso em mente, Davi então clamou para que Deus não expulsasse, para que Deus não rejeitasse, para que Deus não tirasse dele o Espírito, para que Deus mudasse a sua vida por completo. Deus dá um coração novo, cria em mim um coração puro, muda o meu coração, transforma a minha vida. Não era possível corrigir o passado, não era possível restaurar a vida de Urias, não era possível restaurar a dignidade de Batseba, não era possível voltar atrás e consertar o passado, não era possível. Mas era possível mudar daqui para frente. Como é possível para nós? A cobiça, o adultério, o homicídio tinha ocorrido, não tinha como mudar, mas tinha como mudar o futuro. Davi estava completamente arrependido e pediu para Deus transformar a sua vida, transformar os seus desejos, transformar o seu coração, a sua tristeza em alegria novamente. O Davi que tinha se afastado de Deus, virado as costas para Deus, agora clamava para que Deus o salvasse, para que Deus colocasse nele um espírito pronto para obedecer. Davi queria se sentir livre. E é assim que ele ora, terminando o seu salmo: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olhando para a história de Davi, eu quero propor para você 3 coisas de forma muito prática. A primeira delas: procure compreender qual é a sua culpa. Pastor, eu me sinto culpado, isso é uma doença na minha vida, eu me sinto mal pela culpa que eu carrego. Ok. Essa culpa é falsa ou essa culpa é verdadeira? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A culpa que você carrega, ela é falsa ou ela é verdadeira? Qual é a porcentagem de culpa que você tem nessa história? É que nem casamento. O meu casamento está um fracasso. Tá um fracasso, culpa de quem? A culpa é dela. Não, a culpa é dele, não. Casamento, os dois têm que caminhar. Eu nunca vi um casamento que está dando ruim, está mal, e 99% da culpa é dela e 1% é dele. Quando a gente vai colocar os defeitos, as coisas ali, irmãos, é 50-50. Se não é 50-50,
é 45, 55, é pertinho ali. Vai ninguém aqui falar não, porque eu sou, mas a outra pessoa, não. Negativo. Negativo. Se a outra pessoa não presta, você também não presta muito, não. Então, qual é a sua parcela de culpa aí? Qual é a porcentagem que você tem de culpa nessa história? O que você pode fazer diante dessa culpa? Se ela for falsa, jogue fora. Se ela for falsa, jogue fora. Atente-se apenas àquelas que são verdadeiras, aquelas que são reais. As ilusórias, joga fora, se desvencilhe disso. Segundo, se de fato você tem culpa, sua culpa é verdadeira, reconheça e peça perdão. Peça perdão a Deus, primeiramente, porque você transgrediu uma lei dele, você transgrediu algo que ele orientou você a não fazer e você foi lá e fez. Então, se você tem culpa, reconheça e peça perdão. Peça perdão a Deus, pois primeiro você ofendeu a Deus. E, se possível, peça perdão à pessoa que você prejudicou. Simples assim. Eu nem sei mais o paradeiro dessa pessoa. Ok. Não sei mais, já procurei ela nas redes sociais, nunca mais achei, já tentei, já perguntei para as pessoas também não sabem. Tudo bem. Mas se você sabe onde essa pessoa trabalha, se você sabe onde essa pessoa mora, se você sabe onde essa pessoa está, se você vá ter com essa pessoa. Peça perdão. Diga para essa pessoa o quanto você a ofendeu, o quanto você a machucou, que você está arrependido de ter feito isso. Estou dizendo para você voltar a ser amigo, não estou dizendo para você voltar a ter convívio, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo para você reconhecer e pedir perdão. Pronto, bota um ponto final nisso. Reconheça e peça perdão. Pastor, mas eu já fiz isso. Eu já fui, eu já reconheci, eu já pedi perdão. Então você está se sentindo culpado por quê? Se você já pediu perdão para Deus, e Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar, se você já pediu perdão para a pessoa, se essa pessoa perdoou, muito bem, se ela não perdoou, o problema não é seu, o problema é dela. O problema é dela. Mas se você já pediu perdão, quer essa pessoa tenha te perdoado ou não, Deus te perdoou, tocar para frente. Está se sentindo culpado por quê? Porque ela não me perdoou, o problema é dela. Porque ela não me ouviu, o problema é dela. Porque ela não quis conversar comigo, o problema é dela. Porque ela não... O problema é dela. Se você fez sua parte, acabou a culpa. Eu procurei, eu tentei, mas não deu. Acabou. Ponto final. Então, está na hora da gente entender isso. Tem culpas que eu tenho que remover da minha vida porque elas são falsas, mas tem culpas que são verdadeiras. Tem como tratar. Ir até a pessoa, reconhecer, pedir perdão. Já fiz. Então, ótimo, resolveu a situação, corrigiu, não tem como mudar o passado, não tem como mudar, mas bota uma pedra, acabou ali, resolve a situação, antes que venha o remorso tomar conta da sua vida. Terceiro e último, mude de vida, porque a culpa só tem validade, ela só tem propósito para provocar mudanças na nossa vida. Se me sentir culpado, mas continuar com as mesmas atitudes do passado, não vai adiantar nada. Davi foi um grande rei, não só um grande rei. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, diz que ele era um rei segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca errou, não porque ele nunca falhou, não. Mas diferentemente de Saul, ele tinha um coração quebrantado e contrito. E quando ele foi repreendido, ele entendeu que ele estava errado e pediu perdão a Deus. Não tinha como pedir perdão a Urias, não sei se ele pediu perdão para Batseba, não sei. Se ele pediu perdão para o Joabe, eu não sei. A história não nos diz. Mas pelo menos a Deus, ele se humilhou e pediu perdão a Deus. Não permita que o pecado, os erros, as falhas definam você como não definiram Davi. Não permita que os seus erros definam quem é você. Mas que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Uma pessoa que reconhece a culpa, que pede perdão e que quer botar um ponto final e curar, tratar essa enfermidade na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Agradecendo a Deus por esse tempo, pela palavra. Pai, obrigado porque podemos olhar para a tua palavra. Olhar para a história do Davi. Aprender com os seus erros. Ele não era uma pessoa perfeita, como nós também não somos. Ele errou, falhou, nós também. Mas diante da sua falha, diante do seu erro, o Senhor permitiu que o profeta fosse até ele para dizer: Davi, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei. Está na hora de consertar isso.
Nessa noite o Senhor me manda como um profeta aqui, para dizer a corações que estão se sentindo culpados, para dizer para esses corações, primeiro, talvez existam culpas que são falsas, que deveriam estar fora da nossa vida, mas se existem culpas verdadeiras, que a gente possa tratar isso, procurar a quem a gente ofendeu, pedir perdão, reconciliar, resolver, botar uma pedra, finalizar o assunto. É tempo de pedirmos perdão para o Senhor e recebermos o teu perdão e caminharmos em paz, curados, tratados, resolvidos. Então Deus, trate a nossa vida, trate o nosso coração naquilo que precisa ser tratado. Colocamos isso diante do Senhor. Ó Deus, se existem pessoas aqui que estão carregando remorso, a dívida já foi paga, o preço já foi pago, a pessoa já perdoou, já foi tudo resolvido, mas tem gente que ainda carrega essa enfermidade, carrega um remorso, carrega esse peso. Liberta-nos nessa noite. Torna-nos livres, como Davi pediu na sua oração: livra-me da culpa, livra-me dos crimes de sangue, livra-me, seja o meu Salvador. Nessa noite seja o nosso Salvador, livra-nos desse peso, desse fardo, dessa culpa, desse remorso. Trabalha, trate a nossa vida, o nosso coração, para a honra e para a glória do teu nome. Queremos pessoas tratadas, pessoas curadas, pessoas realmente que vivam a sua vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma enfermidade. Então trate-nos. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.